Boa tarde a todos, mais uma vez fazendo uma gravaçãozinha aqui. Aqui tá bom. Falar sobre o pessoal ainda que estão ainda nas crenças, nas religiões, ainda estão acreditando nos contos de fadas, nas filosofias vãs, né, nas mistificações que existiram no segundo milênio. Hoje você vê por aí ainda pessoas ainda fanatizadas nesse grande encanto, encanto, porque estão encantados ainda com esse mundo, achando que esse mundo aqui é um mundo verdadeiro, é um mundo que daquilo vai para uma coisa melhor. Até nesse ponto a gente concorda, porque só vai sair daqui para uma coisa melhor aqueles que se reconhecerem. Mas aqueles que ficarem aí presos no conto de fada, né, acreditando nos deuses criados, o povo antepassado criaram variedades de deuses, né, que esses deuses aí foram permitidos, criados pela imaginação do próprio ser, né, que veio a fase do minério. Porque o início desse segundo mundo, a existência desse segundo mundo foi causada pelos tantos que estavam no primeiro mundo, porque o primeiro mundo é o primeiro mundo. Não pode existir o segundo sem ter o primeiro. É como diz aquele velho ditado: se existe um filho, existe o pai. Não existe um efeito sem uma causa. Qual é a causa do filho? O pai. Qual a causa desse segundo mundo? O primeiro. Então, a gente vem fazendo aí a propaganda do livro Universo em Desencanto, para que todos venham ao conhecimento, né? Conhecimento de si mesmo, saber quem és tu, que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu eu. E hoje aqui eu quero bater firme ainda aqueles que estão perdendo tempo nas crenças, nas igrejas, cada uma nas suas placas, de dominações aí que criam-se, porque não existe um Deus mandando, abre uma igreja aqui, abre uma igreja ali, põe o nome tal. É tanto nome aí que esses dias a gente sai aí, a gente vai perceber. A gente ri, né? Porque o pensador é assim mesmo, ele acha que está com tudo, que Deus está dando uma visão para ele. Sem contar que o Deus é materialista, né? Ele quer abençoar ele em cima desse chão. E ele por si próprio não se reconhece. Então, assim, às vezes eu sou abordado na rua também, normal. Você gostaria de conhecer tal, né? Testemunha de Jeová, montes, outros aí. Os evangelistas que costumam distribuir os panfletos aí na rua também. Já fui abordado por muitos aí. A gente não entra aí em conversa porque sabe que está iludido. A gente se for agradece, às vezes eu pego o papelzinho, não falo nada. Se tem uma oportunidade, a gente começa a entrar no diálogo, aí eu começo a fazer a pergunta, né? Os testemunhos de Jeová, alguns já me conhecem, não querem nem falar comigo, porque sabe que a gente tem o conhecimento da verdade, da origem, de que nós somos, porque estamos aqui, porque a gente estuda, a gente já se reconheceu. Quem somos nós, porque estamos aqui, porque é da existência de nós em cima desse chão, e de onde nós viemos, como viemos e como vamos voltar. Então a gente já tem um estudo, um conhecimentozinho do que é cultura do verdadeiro Deus, a cultura natural, não essa cultura artificial que foi criada no chão. Então para isso tem um monte de relatos, de provas e comprovações aqui nesse livro, que é o primeiro volume, Universo em Desencanto. Tá aí, desencanto. Por que desencanto? Para desencantar do encanto. Uns tantos que entraram na planície para progresso, e
começaram a passear dentro dessa planície, gostaram tanto do passeio, se espalharam para vários lugares. Dentro dessa planície foram alertados pelo racional superior, acima de todos os raciocínios, para que saíssem. E não permanecesse aí, porque essa planície ainda não estava pronta. Ele estava com aquela energia própria para sustento de todos ali, para fazer uma evolução ali em cima. Porque os tantos só trabalham, fazer evolução coisa boa. Mas, por não saber o que é erro, porque não existe dois polos, existe um só, então a liberdade foi essa. Continuaram passeando. E dentro desses passeios eles começaram a construir coisas, a fazer coisas mirabolantes. Mas só que não perceberam que essa parte começou a se deslocar lentamente. E eles não perceberam. E foram. Chegou um certo tempo que eles perceberam, quiseram voltar e não conseguiram mais, porque viram que estava perdendo as virtudes. A primeira virtude para formar o foco de luz que hoje nós conhecemos como Sol. E continuou o trabalho. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver. No primeiro degrau, começaram a progredir por conta própria. Já tinham alertado, já começaram a descer, já estavam no primeiro degrau, já começaram a descer. No segundo degrau, o progresso começou o foco de luz formando pelas virtudes que os racionais iam perdendo. Então cada um ia perdendo uma das suas virtudes, ia se agrupando ali e formou aquele foco de luz. Terceiro degrau, nesse progresso já no fim da extinção daqueles corpos. No terceiro degrau já estava extinguindo os corpos, já tinham perdido quase tudo. Quarto degrau, durou uma longa eternidade para a formação dos corpos, quer dizer, do segundo corpo já. No quinto degrau, já entendiam por meio de guincho, quer dizer, já no quarto degrau já começou a fazer a formação dos corpos de monstros, monstrões, monstrondantes, né? Do chão, nasceram do chão, sem cruzamento. Até então não existia tempo, não existia contagem, não existia nada, não existia palavra, não existia nada, era só os bichos nascendo ali, sem saber porquê. Perderam a noção, a consciência racional foi perdida ali. O habitante que se extinguiu no início da água e terra se materializou. Aí veio Gagos mais adiantados, começou a formação da luz e as virtudes. No oitavo degrau, as virtudes começaram a se reunir, as virtudes da planície e da resina. Aí veio a origem das estrelas. Quer dizer, das virtudes da planície, da resina, foi se originar das estrelas. As estrelas é feito do magnetismo. Por isso que tem uns aí que diz que no nascimento do Manuel Jacinto Coelho, filho, uma estrela caiu. Isso é mentira, pô. Uma estrela é magnética, não tem nada a ver com... É um habitante, que lá na frente dos históricos vai falar, um habitante que acompanhou o nascimento de São Manuel, anunciou a fase. Um habitante. A turma vem falando de estrela caindo, não tem, estrela é magnetismo, pô. Uma energia racional com magnetismo, não tem cabimento uma coisa dessa. E muitos sustentam isso aí, né? Mas tem que ter talento, tá aí nos livros, nos histórias, né, meu? A gente tá aí, olha as histórias aí em cima aí. Tem uns dentro da caixa, porque eu vou ampliar mais essa estante aí. Vou colocar os estantes aí. Aí vai ficar com 1000 livros aí. Tá tudo aí na caixa, aí no chão. Aqui não dá pra ver, não. Tá na caixa no chão, tem uns tantos ali. Então, assim... No oitavo degrau, as virtudes começaram a se reunir, formaram as estrelas, a origem das estrelas. No nono degrau, eles começaram a ficar gago, mais gago adiantado, um pouquinho mais adiantado, gaguejando mais melhorzinho, vamos dizer assim. No décimo degrau, gago com algum entendimento, mas muito vago. No décimo primeiro,
com mais um pouco de entendimento. Que gaguejava, já tinha um entendimentozinho. No 12º, a resina já bem desenvolvida, a sua deformação. No 13º, começou a separação das terras. A separação das terras foi a resina, uma parte ficou líquida e outra seca. Então dividiu os continentes, os países, não existiu dilúvio. Isso aí já é uma outra mentira. 14º, onde começou a vegetação muito diferente desta é a dilatação dos órgãos. Quer dizer, no 14º, a vegetação era, a primeira vegetação não era essa vegetação que hoje está aí em degeneração, porque veio degenerando. E no 14º eles começaram a gaguejar muito, necessidade de molhar a boca, aí começaram a mandar água para dentro. Aí começou os órgãos. Começou a dilatação dos órgãos, começou a dilatar os órgãos. 15º começou a criação da bicharada, fazer o uso de alguns vegetais. Quer dizer, no 15º degrau começou a bicharada já desenvolver, fazer uso, né, de alguns vegetais, quer dizer, comer. Mas eram bichos ainda, monstros. Aí morreu, nascia de novo. Mas quando morria, já voltava já mais melhorzinho, com mais formado, mais... 15º, começou a criação da bicharada fazendo uso da água, vegetais. 16º, começou a aparecer a dilatação dos órgãos, e até aí eram eternos. Por que eternos aqui? Não é eterno lá de eternidade, eternos porque não tinha contagem. Não tinha contagem, não existia contagem, não existia número, não sabia o que é palavra, não existia nada. Era apenas monstro, bruto, monstro, um devorando o outro, já brigando. No 17º, onde começou a surgir os casos de morte, as novas criações durou uma longa eternidade morrendo e nasceram gagos. Quer dizer, a morte veio existir no 17º degrau, e foi a melhor coisa que a natureza criou, elaborou, foi a morte. Que se não fosse a morte nós estávamos ferrados. Eu vou explicar por quê. Para quem se reconhece a morte, porque assim, a morte só vai existir para aqueles que ainda estão aí acreditando nos contos de fada dos antepassados, essas viagens aí é muita coisa, é viagem astral, é seres extraterrestres, é não sei o que, é disco voador. Depois a gente vai entrar nesses detalhes aí, eu vou ver se eu faço um vídeo aí. E as crenças religiosas, né, nos anjos, nos arcanjos, nos miguéis, no Lúcifer, no monte de coisa, no Jeová, no planeta Nibiru, o que mais? No Enki, no Enil, Anu, as histórias, né? Esses seres aí são seres metafísicos. Depois, mais para frente, a interação deles, do que eles fazem. Mas eles não criaram nada aqui, eles não podem, porque eles são metafísicos. Então eles estão aí presos também no vácuo, mas não sabem por que do vácuo. Não sabe por que da existência deles no vácuo, não sabe de onde eles vieram. Eles vieram tudo num lugar só, porque aqui é um buraco só. Tudo que desceu, né, as virtudes se espalhou, são 7 partes, são 7 virtudes. Uma para o foco de luz, uma para a lua, para as estrelas, são 3. São 3 celestiais, 3 virtudes no vácuo celestiais, e essas 3 já criaram uma imensidão de civilizações metafísicas, quer dizer, invisíveis. E criaram também abaixo do Sol. Abaixo do Sol existe o astral térreo, o astral inferior, veja bem, astral inferior e o astral térreo. O térreo é paralelo a nós aqui. Esses seres nós não vemos.
Eles estão aqui entre nós, aqui, vivendo. É como o vento, você sente o vento, e o vento, ele passa, você sentiu o vento, uma brisazinha bacana, gostosa, até, né, como está calor hoje aí. Então você vê, o vento passa. Assim são os corpos deles. Eles são feitos de uma massa tão fina, mas é matéria. É matéria, porque são terra. Ele se alimenta dos gases arquidosféricos, do odor, do cheiro ruim, dessas pessoas que não tomam banho, brincadeira. Então tem os pessoal aí que anda cheirando ruim, então, fica muitos meses sem tomar banho, porque fica insuportável chegar perto. E esses seres adoram. Eles se alimentam desses gases ruins, dessas poluições que essas indústrias tecnológicas, essas firmas químicas, essas coisas lançadas para cima aí, eles se alimentam disso aí. Tá. E a missão deles, depois lá pra frente a gente fala aí. Bom, então no 17º começou a surgir o caso da morte. Novas criações durou uma longa eternidade, morrendo e nascendo gagos, ainda gagos. Por que veio a morte? Porque a morte foi necessária, porque se não houvesse a morte, até hoje nós estávamos nessa fase ainda de gago, monstro, bicho do chão. Porque nós não morrer. A morte foi necessária para transformações, porque nada se acaba, tudo se transforma de uma vida para outra. Esse é o significado da morte. Mas, por muitos não se conhecer, muitos têm medo da morte. Quando eles fazem aquele sinal da cruz lá, é o sinal das duas energias, elétrica e magnética. Magnetismo, elétrico que é o macho, magnetismo que é a fêmea. O macho é líquido, é água. Elétrico, macho. O magnético é a terra, que é a incubadora, geradora de todos os bichos. Então assim, a cruz é um sinal disso. Então, quando as pessoas estão no final da vida aqui, o fim da máquina, a máquina não aguenta mais, então ela está aí, a falência, tá falindo tudo, veio já, muitos aí estão se remendando. O que é se remendar? Fala aqui no livro, se remendando para ver se dá durabilidade ainda um pouquinho mais para frente, mas sempre naquele sofrimento atrás de sofrimento. Por quê? Porque não se reconhece. É querer ser o que não pode ser. Que muitos se adaptaram, quer ser esse corpo que veio do nada. O corpo veio do nada, mais para frente eu explico. Então foi por isso que a necessidade da morte. Imagine se não existisse a morte, nós não estaria evoluindo até aqui. Não evoluir a imaginação, não evoluir o pensamento, porque ninguém morria, ficaríamos na fase de monstro, monstrando tipo Ostrodão lá, se devorando um ao outro até hoje. E como é que nós íamos voltar a se reconhecer? Então tá aí. Esse, para quem se reconhece, para quem ainda está iludido, acreditando nos contos de fada, vão achar que a morte é um descanso, é um sono, está nos braços do Senhor, um Senhor imaginário, não sabe ninguém que é, que nunca veio dar satisfação a ninguém aqui. Há quantos anos, milhões e milhões de anos. E hoje, no pleno século XXI, que nós estamos aqui em 2023, já vamos para 2024, então meu filho, a gente já teve várias vidas. Quando eu falo a gente, eu estou falando não desse corpo aqui, isso aqui é nada. Eu estou falando do habitante que desde o início se materializou no início de água e terra, quando se extinguiram os corpos, que foi no degrau, no terceiro degrau se extinguiram, então formou-se a máquina do raciocínio. A máquina do raciocínio. Por que a máquina do raciocínio? Ficou a energia que era da planície, que era uma só, ela na degeneração ela dividiu em duas. Aí onde surge o elétrico e o magnético. E aí
onde nós chamamos de natureza. Então essa natureza criou do nada, que é a goma chamada espermatozoide, no cruzamento dessas duas energias. A parte feminina é magnética e o masculino é elétrico. Então os homens são elétricos. Os homens veem água, vírus água. Os cromossomos água. Quando tem mais cromossomo para elétrico, vai nascer macho. Quando tem mais para fêmea, vai nascer fêmea. Mais para frente, isso aí vai assim. Quando termina o tempo, aí entra o rosário. Se na vida passada, por exemplo, na vida passada eu fui mulher, eu fui mãe, estava num corpo de mulher. Porque o habitante ele não tem sexo. No mundo racional não existe sexo, não existe macho e fêmea. É um polo só. Então são todos iguais, numa linha só racional. Ninguém é melhor do que ninguém, todos são iguais. Então, tanto faz o habitante, ele está materializado, ele está no corpo feminino ou no masculino. Então por isso que mais na frente vai falar assim, por exemplo, eu na outra vida passada, antes dessa, o habitante estava no corpo feminino e agia como feminino. Teve filho, porque essas máquinas geradas da goma espermatozoide só produzem duas coisas: filhos e irmãos. Filho e irmão. Aí o filho, daquele pai que gerou e a mãe, vão crescendo, eles também vão passar a ser geradores de filhos e irmãos. E assim sucessivamente. É só isso. Para quê? Para dar continuidade no rosário. Isso durou até 1935, que nasci, morri e voltava como animal racional, numa casa nova, mas não sabia. Por que a pessoa fala assim, mas eu não lembro da minha vida passada? Não vai lembrar porque o pensamento era da outra máquina. Então, quem está sendo escravizado, quem está sendo preso, é o habitante que é eterno. Então, quando termina o fim dessa máquina, o habitante ele vai passar a tocar. Aí entra o rosário da vida. Não é reencarnação, é rosário. Porque o habitante ele não reencarna, ele troca. A máquina ficou velha, está indo a óbito, aí é a falência total, perda total da máquina. Os órgãos já não estão mais funcionando bem, já se remendou demais. Remendar o que? É ir no médico, é fazer cirurgia, fazer isso, colocar platina, vai se remendando até onde puder conseguir viver, mas ninguém. Por que isso? Porque eles não se reconhecem e não querem morrer. Porque tem medo da morte, não sabe para onde vai. E todos aqueles que morreram, ninguém sabe para onde foi. Mas se você vir para esse conhecimento aqui, você vai saber. É o que eu estou falando aqui. E isso não é... Porque estamos no terceiro milênio, a fase não é mais de pensar. O pensamento faliu, já era. Quem está na fase do terceiro milênio, tentando, pensando, fazer alguma coisa na fase do pensamento, está se lapidando. Porque daqui a pouco ele se aperta. Muitos não querem vir para esse conhecimento porque falam assim, a barriga cheia. Eu não preciso de nada, eu tenho tudo, eu tenho isso, sou empresário, eu tenho carro, eu tenho família, eu tenho fazenda, eu tenho casa em condomínio, eu tenho piriri, eu não preciso de nada disso aí, eu acredito no meu Deus. O Deus dele é materialista, porque o Deus dele deu toda essa riqueza para ele. E no livro vem contando, a natureza, ela dá para aquele que vem, ela vai, esse vai ser assim, 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 assado. Se ele nasceu nessa nova casa para ser rico, ele vai ser rico. Se ele nasceu para ser pobre, ele vai ser pobre. Se ele nasceu para ficar mendigando, ele vai mendigar. Isso aí é como na vida passada fez alguma coisa, gerou dívida com a mãe natureza, a dona das vidas. A dona das vidas da máquina. Porque a máquina foi cheirada dela, a energia dela, eletromagnética. Por isso que esses corpos são eletromagnéticos. São 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons. Matéria. Então, aí, na continuação do coisa, cheguei aqui na morte, Então a morte é isso. A morte é a melhor coisa que existe.
Porque através o racional, quando você se reconhece, se desliga desses eletromagnéticos, porque o eletromagnético, as pessoas que estão nesse campo eletromagnético, sem se reconhecer, são comandadas por essas duas energias. Há duas máquinas na cabeça. A cabeça são três máquinas. A cabeça é um relógio com 7 ponteiros. Então a cabeça é um centro astrológico. Entendeu? Por isso que no passado o povo era regido pelo mapa astrológico, na palma da mão, tudo que ia ser, tudo que ia fazer, ia casar, ia ser isso, você ia ser rei, você ia ser marceneiro, o outro ia ser músico. E aqueles que não queriam começaram a desobedecer. Então o que eles fizeram? Nesse tempo aí, ainda estava aparentemente bom, porque a energia não estava tão enfraquecida, então os seres eram de uma estatura muito grande, muito alto. 5 metros, fala aqui no livro, nos históricos, tá? No primeiro não está falando isso. Nos históricos ele fala. Eram Hércules, erguia toneladas. Por isso vocês vão ver essas construções que estão achando hoje aqui. Eles falam, que tecnologia é essa que levantou essas pedras? Você vê. Hoje você vê no YouTube o pessoal mostrando aí os troncos de árvores gigantes, parece uma montanha, é enorme. E teve a fase das pedras, seres que ficaram petrificados, aí, gigantes. Nossa, tá tudo aí as provas, né, meu? Só que aí o pessoal não sabe, porque são todos nós antepassados. Quem estava vindo, passando... aí teve uma fase que não tinha instrução. Uma civilização que não tinha instrução, uma fase de sem instrução. Porque não tinha o abecedário astrológico. Porque quem estava instruído pelo o abecedário aqui, que são essas linhas na palma da mão, estavam indo muito bem. E os que continuaram obedecendo foram muito bem e já retornaram para casa. E aqueles que criaram o artificial, que é o ABC, que nós usamos até hoje, que é o artifício, foi permitido pela mãe natureza, ela usou isso para a lapidação do pensador. E quem é o pensador? É o habitante, é o raciocínio. Que mais para frente eu vou dizer o que é o raciocínio. Por isso que é importante se reconhecer, por isso que ele fala no livro, a joia mais estimosa nesse mundo é o se reconhecer. É o tesouro dos tesouros, é a pessoa se reconhecer quem ela é. Por isso que a pergunta é, quem és tu? Que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu eu. O eu é a essência racional. É o habitante, é o raciocínio. E muitos hoje acham que raciocínio é pensar. Quem pensa vai dar com os burros na água. Por isso que falam, quem morreu, tanto pensar, morreu burro. O pensamento faliu em 1935. Quem está na fase do terceiro milênio continua pensando, ele vai chegar a um ponto aí que ele vai se estrubicar. Quando ele apertar, ele não tem com quem contar e nem onde se agarrar, porque está perdido, não se reconhece, não sabe quem ele é. Então, nessa linhagem que eu estou falando, eu cheguei até aqui na morte, dei essa explicação na morte, que tem a explicação por que da existência da morte. Foi necessária. E por que das crenças no segundo milênio foi necessário? Porque o homem veio bruto, veio bicho, da fase do bicho, de monstro, mostrando antes. Depois passou por uma fase aí das locas cavernas, enfim. Era a fase que tinha instrução e a fase que não tinha instrução. Então, depois que veio para essa fase de loca-malocas, em choça, em buraco, em pedra lascada, a civilização da era da pedra lascada, são muitas coisas aí para trás, porque é o seguinte, veja bem, nós estamos aqui já 21 eternidades, agora você imagine quantas vidas passadas nós já tivemos, trocando de nascendo e morrendo. Veja bem, dentro de uma eternidade, existem bilhões de milênios. Dentro de uma eternidade. Por isso que naquela época não tinha contagem. Parecia que era eterno. Quando a energia começou a minguar, perante que as coisas começaram a se contaminar, o ar poluir, aquela coisa toda,
né? O pensamento já está evoluído, começou as guerras, começou a criar o pensamento. Para que foi feito o pensamento? Para que foi feita a imaginação? A imaginação foi feita para lapidar o pensador. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento nunca foi feito para acertar. Aí ele fala assim, há milênios de anos, o ser humano vem tentando acertar e nunca que acerta. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento é da máquina. Quem é a dona do pensamento? Aquela energia eletromagnética, que é a natureza. É a mãe que criou todas essas máquinas, dá de vestir a todos, dá de comer, a medicina natural. É ela que cria todos, porque foram divididos em 7 partes. Sol, lua, estrela, né? Água, terra, animais e vegetais. São 7 partes. E uma categoria na 6ª parte, que foi dividida em 2, que é um animal racional e um animal irracional, que são divididos em 2 categorias. O irracional está na energia dele, que é do chão. Eletromagnética é do irracional. O irracional não tem raciocínio. O irracional foi criado depois da existência. Eu não sei exatamente, acho que foi no 17º. E começou a criação dos irracionais. Depois, mais ou menos por aí. Tá? Que houve lá uma coisa, aí houve, através daquela desobediência ali do mapa astrológico, abriu-se um portal desses seres externos começar a interagir para lapidar o pensador. Foi dada a ordem para isso. Tudo isso para quê? Para que todos venham se reconhecer. Através da lapidação, eu vim sendo lapidado desde 1990, quando eu saí do sistema religioso. Né? Antes disso aí, eu nem sabia quem eu era. Depois do sistema, em 1990, que eu saí do sistema religioso, tive umas quedas, voltei de novo. Isso aí hoje a gente raciocina, porque raciocínio é isso. Raciocinar não é pensar, porque raciocínio não emite som. Os racionais que você vê por aí em forma de luzes, para se comunicar com ele através da energia racional, porque eles não emitem som. A NASA joga no vácuo aí aparelhos para captar informações, mas não vai captar nada, porque quanto mais elevados, eles não falam. O único que fala é o bicho no chão, que somos nós, estamos no chão, que perdemos tudo, perdemos as nossas 7 virtudes. Então vocês veem, são muito conhecimento, muitos estudos para se reconhecer a si mesmo e voltar a ser o que era antes de tudo isso aqui existir, limpo, puros e perfeitos e eterno. Qual o mal nisso? Quem é que não quer voltar para sua casa, sair desse mundo enganoso, cheio de dores, sofrimento, doença, enfermidade, é guerra, né? O pensamento só evoluiu numa coisa: guerra. Fez as máquinas construírem bomba atômica, átomo, para destruir tudo, para destruir o ser humano. Mas isso aí não vai acontecer porque está tudo sob controle. A guerra está sendo permitida para lapidar aqueles ainda que estão com o pensamento seco, né? Não conseguem mais. Então vem a brutalidade, vem a pessoa faz as coisas, não sabe por que fez, vem dar o surto, porque eles estão tentando pensar e não querem se reconhecer. A joia mais destinosa está aqui. É um livro. Mas isso é apenas um livro, pai. Foi um livro escrito pelo racional superior. Ele que mandava informação através do seu aparelho Emanuel Jacinto Coelho. E Emanuel Jacinto Coelho, que é o racional da Terra, editava, e os pessoal datilografava, porque na época lá era máquina. Hoje está mais moderno, tem as gráficas aí só copiando aí e fabricando os livros, mas as informações aqui dentro desse livro tem energia racional. Cada livro que a gente vai lendo, a gente vai desmaterializando o habitante.
E quem se reconhece não morre mais, porque racional não morre, ele sabe voltar para casa, ele sabe como veio, tintim por tintim, vai saber voltar, né, para o seu mundo de eternidade, vendo tudo, né, porque aí já conseguiu o desligamento da energia eletromagnética, já está na energia pura, limpa e perfeita, né, já não está mais comandado por esses dois comandos, que é a imaginação e o pensamento, porque você só faz tudo que pensa e imagina. E quem é a dona do pensamento? Tudo que é construído aqui é pela dona, ela emana as informações através do pensamento e a máquina vai, que é a ferramenta, e constrói prédio, avião, navio, barcos, bicicleta, carro. Tudo isso aí é para o quê? Para lapidar. E hoje em dia a situação dos pensadores é da toca para o trabalho, do trabalho para a toca. E quando chega no fim da máquina, que a máquina está meio zoadinha, que já não tem condições de produzir mais, eles aí fica no INSS aí, se remendando porque está tudo doente e enfermo. E muitos hoje, por não se reconhecer, querem entrar numa firma, quer trabalhar em duas, que é isso, para quê? Para quê? Para nada. Tudo vai terminar em nada. Essas guerras que estão acontecendo hoje aí, vai terminar o quê? Em nada. Tá tudo. Essas guerras que está acontecendo hoje já foi escrita pelo Manuel Jacinto Coelho muito tempos atrás, está tudo aqui nos históricos aí que vocês estão vendo aí atrás. E tudo está se cumprindo, o que ele falou, ele está se cumprindo, ite por ite, tintim por tintim. Porque ele viu o futuro. O futuro é para quem é eterno. Aí eu vou entrar num detalhe agora, que muitos não... Esse pessoal que estão na igreja, que estão batizando para salvar a alma, salvar o espírito. Duas coisas, não existe alma e não existe espírito. A única coisa que existe aqui é o habitante materializado no início de água e terra. Esse espírito e alma foi a confusão lá atrás, na desobediência do abecedário na palma da mão, que deram oportunidade de abrir um portal para os seres do vácuo vir. Aí, para eles se reconhecidos, eles se manifestavam como parente de fulano, parente de ciclano. Mas para eles serem reconhecidos, para o ser humano saber da existência deles. Por isso que hoje chamam de espírito. E muitos, por não saber, porque tem que vir para o conhecimento, para saber quem és tu. Que a merda que nós fizemos foi desobedecer, descer, 21 eternidade. E quantas vidas passadas você já teve? Troca de corpo. A minha vai encerrar como elétrico, essa máquina. O habitante, ele não tem sexo. Então esse habitante já foi mãe, já foi pai, já foi mãe, já foi pai, várias vidas, vem trocando. Se numa vida ele foi macho, na outra vida é fêmea. Mas acabou isso aí. Acabou, agora vai descer num corpo inferior de irracional. Mas antes de descer vai passar uma temporadazinha no garfão. Nos seres do astral terra, que são seres de chifre, rabo e fedidos. Porque eles se alimentam de coisa podre, de coisa... gás arquidoférios. Não vou entrar muito nesse detalhe. Então esses seres, o corpo deles que eu estava falando, é matéria. Matéria tão fina que nossos olhos não enxergam. Ele é que nem o vento bate numa pedra, ele não consegue penetrar a pedra, mas ele bate, ele muda de direção. Assim são eles também. Se eles entrarem num lugar fechadinho, não tiver nenhuma brecha, eles não saem. Aí você fica assim, pô, mas que cheiro é esse aqui? Tá tudo limpo, não tem cheiro. Tem algum habitante lá de rabo e chifre ali preso ali, porque não tem um vácuo para ir embora. Às vezes acompanha, são os acompanhantes também. Tem os acompanhantes, tem muita coisa para saber. Todos nós temos acompanhantes, nós só vamos se livrar deles quando nós se reconhecemos em troca de energia. Quanto mais tempo fica com o livro na mão, lendo, estudando. Não é só ler aleatoriamente, não, é estudar, refletir sobre o estudo, prestar atenção, não é ler por curiosidade só. Muita gente fala, estou lendo para saber, só para saber. Então você vai ficar na mesma, vai ficar um pensador sofredor, porque ele diz lá, a fase do pensamento terminou em 1935, o homem perdeu o direito de viver, porque a fase terminou. A fase agora é racional.
O momento agora, de 35 para cá, é para a racionalização dos povos. E aí? Como é que fica? Como é que fica vocês aí batizando nessas igrejas aí? Não vou citar praga, porque são todas iguais. Todos são os deuses são criados pela imaginação dos povos antigos, atrasados, que foi criado isso aí para catequização. Aí criaram inferno, purgatório, anjo, satanás, diabo, essas coisas todas. Aproveitou quem mais bagunça são os seres do vácuo, e eles se apresentam dessa forma, com chifre e rabo. E o garfão, que é o tridente. É o Exu, que está no o eixo da galáxia Terra. Ele não é no eixo da Terra, não. Essa Terra não tem eixo. É um pedaço que desloca, não tem eixo. Está no eixo da galáxia, quer dizer, da galáxia Terra dentro do buraco. E são muitas hierarquias no vácuo aí, que são visíveis, são gerados pela energia eletromagnética. Esses seres são chamados de rufos e sulfos. São seres ruins. Tem seres aí que, barbaridade, se ele pegar, eles vão zoar mesmo. E aí as pessoas, por não se reconhecer, não tem proteção de Deus nenhum, porque não existe Deus nenhum, nunca existiu. A gente fala isso aqui, como você fala, o próprio verdadeiro Deus, que é o racional, que está no primeiro mundo ainda, ele não está no segundo mundo, porque os donos do segundo mundo são todos que aqui estão, que entraram naquela parte que não estava pronto para o progresso. Aí existe o Deus água, porque sem água não existe vida, para as máquinas, e o Deus homem, que é o Deus médico, que fica remendando todas as máquinas, e muitos querem ser o que não pode ser, quer ser a máquina. A máquina tira selfie aí nas redes sociais, fica se exibindo, mostrando o corpo. Vai. Isso aí tá denegrindo. O tempo de vida está diminuindo, o tempo está passando correndo. A energia está sendo a energia elétrica está em degeneração, o tempo está acabando. A duração dessas máquinas, o máximo aí, tem gente que não chega nem aos 50, de tanta enfermidade, de tanta doença. As crianças hoje já nascem, já estão com óculos de não sei quantos graus. Eu estou com óculos aqui, mas depois de velho. Mas assim, mesmo assim não está tão ruim, porque sem óculos eu consigo enxergar e ler alguma coisa. Isso aqui é mais para coisas pequenininhas, perto, tipo celular, ou ler um livro. Mas na rua eu posso sair sim, normal, eu enxergo tudo, placa de longe, tudo, normal. Não estou tão ruim assim, né? Porque a energia racional, ela vem equilibrando, vem segurando, né? Os tempos de vida, para quem está desenvolvendo o raciocínio, está se reconhecendo, é aumentado. Mas para quê? Para o estudo, para se reconhecer e voltar para casa. Não é para ficar passeando aí, porque passear nós estamos passeando desde o início. Entramos na planície lá e passeia aqui, gostamos do passeio, adoramos. E tem gente até hoje passeando, querendo conhecer isso, querendo conhecer essas deformações aí, que tudo que existe aqui dentro do buraco, no fundo do abismo, é uma deformação racional. Essa terra que nós pisamos antes era limpa, pura e perfeita. Uma parte torrou, virou cinza, e outra parte aqueceu, virou líquida. E forma seu campo eletromagnético, a natureza eletromagnética. Os seres do vácuo, os corpos deles são feitos da energia eletromagnética, metafísico. Por exemplo, o corpo da energia que passa num cabo de fio você não vê. Mas você vai sentir se você pôr a mão e pegar nas duas fases, lá no negativo e positivo. Você vai sentir bem gostoso. Pegar no 220 vai te jogar longe. Aí você está sentindo, mas você não vê o corpo. Sim, são esses seres do vácuo, a qual vocês entram na igreja e ficam invocando esses espíritos aí. E são esses seres. Hoje todos são, como se fala, todos são assim, judiados, perseguidos por esses seres do vácuo, pela ordem as ordens que eles têm é de vir aqui porque alguém lá desobedeceu. E esse alguém somos todos nós que estamos aqui, que seguimos
o artificial e deixamos de seguir o natural. Se nós fosse seguir o natural, esse segundo mundo já tinha acabado, não existia mais, já tinha todo mundo voltado. O buraco já tinha fechado. Muitos falam assim, pô, isso é história de louco. Não, é que você acha que eu estou comprando um livro aqui à toa, porque é uma historinha de... Não, porque está tendo resultado. A gente tem o que contar, a gente vê e sente, a gente é atendido, a gente vê a mudança em nós mesmos, por isso que ele fala, cada um nos seus lares, no seu campo, individualmente acompanhar um emissário, para que vocês desenvolvam, desmaterializem o raciocínio, o habitante, para voltar ao seu estado original de ser limpo, puro e perfeito. Você acha que eu estou comprando esses livros? Comprei uma caixa ali do primeiro volume para doar. O meu sustento, que a gente sabe que isso aqui tudo é nada. Matéria não tem valor de nada, tudo tem início e tem fim na matéria. E a matéria não faz evoluir em nada, porque o mundo está em degeneração. Um mundo que está em degeneração, ele vai evoluir aonde? Ao fim. Guerra. O que está acontecendo na guerra? E muita gente com medo de dormir, porque soltar uma bomba atômica aí, porque não se reconhece. Aqueles que vão ter proteção são aqueles que estão estudantes de cultura racional, estão desenvolvendo o habitante para voltar para casa. Nós temos com quem contar e onde se agarrar, que é com o racional superior acima de todos os raciocínios. E o Manuel Jacinto está aqui ainda, nos ajudando, se transformando em muitos, ajudando muita gente, aparecendo aqui, aparecendo acolá. Muita gente já viu ele. Não é coisa de brincadeira, a coisa é séria. Enquanto vocês estão com a barriga cheia, vocês ficam aí tirando selfie, se mostrando nas redes sociais, não quer saber de nada, só quer saber de curtir, praia, isso, aquilo, mas não quer saber de se reconhecer para voltar para casa, porque quer continuar sendo um mortal, sofredor mortal, porque vai sofrer. Quando está bem, daqui a pouco está no médico. E só vive mentindo, porque a gente fala, e como está fulano? A gente já sabe. Aí o fulano já enche o estufo, graças a Deus eu estou bem. De onde você vem? Eu vim dar uma consulta no médico, mas você não disse que está bem? Ninguém está bem no mundo em degeneração, para começo de conversa. Quando a gente se reconhece, esse mundo aqui vai... Esse pedaço em deformação, ele vai degenerando, vai minguar e vai voltar a ser a planície pura. Porque quando voltar lá para cima tem que estar puro. Então, o terceiro milênio, a energia eletromagnética tem que desocupar todos os seus feitos. Por isso está aí tsunami, furacão, terremoto, chuva demais, calor demais, frio demais. E um monte de gente morrendo hoje em dia aí. É porque a gente está avisando, já tem um monte de gente. A cultura racional já está invadindo tudo, o mundo todo. Mas eu não estou vendo nada, não estou vendo. Só estou vendo vocês aí, mas não sabe de nada. Na época que o Manuel estava aqui, já tinha muita gente já com cultura racional, e muitos já se desligaram daqui, e voltaram para casa. Isso aqui não é nada forçado. Para quem quiser voltar a ser limpo, puro, perfeito e eterno, vai vir pegar no livro, vai sair da dor e sofrimento, do engano. Agora fica indo nessas igrejas aí, batizou o quê, meu? Você é dono da vida? Se você fosse dono da vida, você não morria, você não ficava doente, não ficava enfermo, porque você é o dono da vida. Agora, você estudando isso aqui, você vai saber quem é o dono da vida. Então venha, infelizmente vai dar para 50 minutos ali, venha para o conhecimento de si mesmo, a sua gênese, saber por que da sua existência nessa terra. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é seríssimo, mas nada é forçado. Vem quem quer voltar a ser eterno, sair da dor e sofrimento, mortal, ser limpos, puro e perfeito, no primeiro mundo, porque é o primeiro mundo que governa o segundo, não o segundo, porque tudo se iniciou do primeiro para o segundo. Não podia existir o segundo sem ter o primeiro. Está entendendo? Então tudo que existe aqui é mentira, para a lapidação do pensador. Quem é o pensador? É o habitante.
E quem é o dono da vida? É o habitante. Aí você reconhecer o habitante, cata a energia dele, aí toma um controle, desliga da energia eletromagnética, aí começa aparelho racional, vidência racional, racional, aí já está em casa, meu filho. E enquanto estamos estudando, estamos sendo protegidos, sim. Isso é garantido. Ok? Salve pra geral, valeu. Tamo junto aí.